E o perfil das vítimas do coronavírus mudou nas últimas semanas. Os idosos voltaram a ser os que mais morrem pela doença, mesmo depois das 2 doses da vacina. Segundo dados da Fiocruz, de cada 10 mortos pela Covid-19 no Brasil, nesse momento, quase 7 são idosos. Sobre o assunto, eu converso com o professor de epidemiologia da Unifal, Sinésio Inácio da Silva Júnior. Boa tarde, professor Sinésio. Obrigada mais uma vez por participar do EPTV1. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos que nos assistem. Professor, a gente pode falar que o avanço da vacinação nos mais jovens contribuiu para essa nova realidade? Sim, foi uma contribuição porque a vacina é conhecido e sabido, né, e vemos os números aí provarem, que ela é uma medida de proteção. Só que ela é uma medida de proteção mais completa quando nós temos a cobertura completa dela, que é com a segunda dose. E, a partir daí, as pessoas, quando se vacinam, e nessa situação, né, que todo mundo, né, está muito cansado de medidas de restrição, sem dúvida nenhuma, se animam, né, em relaxar nas medidas de prevenção e facilitar a circulação do vírus, que tem agora variantes que são transmitidas muito mais facilmente. Nós temos casos de idosos que morreram mesmo depois de tomar as 2 doses da vacina contra o coronavírus. Por que isso acontece? Primeiramente, Natália, é o que a gente, né, já sabe. As vacinas, elas não têm uma proteção 100% contra a infecção, nem, né, chegam muitas vezes para algumas faixas etárias próximas de 100% contra casos graves. Então, elas, né, têm um espetacular efeito sobre a pandemia, assim que a gente vai controlá-la. Só que entre aqueles mais velhos, que justamente pessoas idosas que foram vacinadas primeiro, mesmo com a segunda dose, você tem um decaimento da proteção vacinal. Isso é normal em pessoas vacinadas. Entre os mais idosos, isso é um pouco mais acentuado. E aí, quando você, né, relaxa em medida de prevenção, você pode estar observando isso. A região Triângulo Sul e Triângulo Norte, por exemplo, dados preliminares, né, mostram que de julho para agosto aumentou a mortalidade em média diária dos idosos lá em 30% na Triângulo Sul e 18% na Triângulo Norte. A região Sul, felizmente, não está nessa, mas é um alerta também. Com certeza. E mesmo com essa situação alarmante, a gente não pode deixar de falar também de uma notícia boa, que é a queda de casos e mortes por coronavírus no geral, que vem acontecendo. Por exemplo, aqui no sul de Minas, a gente vem de 10 semanas seguidas em queda, né? Isso, nós estamos hoje, né, na região sul e nas regionais, né, de saúde, com uma tendência de queda. O que preocupa é, primeiramente, o aumento de internações, que precedem, né, infelizmente, a evolução para óbito. E exatamente hoje e ontem, a nossa região sul, a partir daquele critério da média móvel de 7 dias, aplicado ao número de internações, ela teve um crescimento de 155% hoje e 144% ontem, nessa média móvel de internações, puxado pela piora nesse indicador na regional de Pouso Alegre e Varginha. Então, esse movimento aparentemente contraditório, né, diminui os casos, mas a gente pode ter aumento de internações, pode ser devido, sim, a essa maior vulnerabilização dos idosos e o vírus chegando a eles, e também pessoas não tão idosas, mas que têm comorbidades e têm problemas que as tornem mais vulneráveis. Claro que a gente segue acompanhando todos esses dados e tem que ficar o alerta, já que a pandemia ainda não acabou e os números estão aí para provar isso, né, professor? Muito obrigada, uma boa tarde para você. Boa tarde, eu que agradeço.